Estamos iniciando a nossa aula número 228 do nosso curso de Filosofia Espírita e Interpretação dos Evangelhos segundo o Espiritismo. Sejam todos bem-vindos, alunos. Vamos caminhar no estudo final do primeiro livro de Moisés, a Gênese. Na aula passada, encerramos os comentários relativamente a Allan Kardec, em que ele mostra e demonstra, através de articulações lógicas e fatos, que Adão não foi o primeiro homem a chegar no mundo. Pelo contrário, antes dele haviam muitas e muitas raças e muitos homens espalhados nos diversos continentes planetários. E mostrou, sobretudo, que, pelo lado do Espiritismo, Adão representa uma raça chamada raça adâmica, que é a imigração de planetas mais evoluídos do que a Terra para a Terra. Esses indivíduos mais evoluídos, mais instruídos, com experiências e conhecimento bem superiores aos que viviam na Terra, mediante a sua encarnação, eles impulsionaram o progresso da Terra. Essa raça adâmica também tem a característica de ser uma raça proscrita, ou seja, degradada, porque no planeta que elas estavam vivendo, esses espíritos, eles violaram de tal forma as leis de Deus naquele planeta, porque as leis de Deus são todas universais, são comuns a todos os seres que têm razão e lógica e pensam, que são os espíritos que habitam, por sinal, infinitude de planetas no universo. Esses indivíduos, violando as leis divinas, eles tiveram que voltar para um planeta mais atrasado, onde perderiam as facilidades sociais e de trabalho e de convivência social e teriam que voltar a uma situação mais primitiva, dando esforço, sofrimento e trabalho. Portanto, são degradados, são proscritos, são exilados de planetas mais evoluídos que chegam aqui à Terra. Mas a sua colaboração propulsionou o progresso da raça adâmica, como nós vimos, de acordo com o livro Gênesis. Bem, isso foi a síntese da aula anterior e desse estudo final sobre o livro A Gênese, do primeiro livro do Pentateuco Mosaico. Hoje nós vamos estudar alguma coisa muito interessante, muito criativa para vocês. Vou até arrumar aqui a minha flor, vou colocar assim essa mais bonitinha. Nós vamos estudar dentro da Gênese o criacionismo e o evolucionismo. É interessante que as nossas aulas espíritas sobre espiritismo, elas constituem um espiritismo aplicado, né? Eles se voltam para diversas áreas de conhecimentos e se perpassam, né, nas suas interpretações. E essas aplicações dos conhecimentos espíritas, conjugados com outras áreas de conhecimento, da ciência, sobretudo, das ciências da natureza, das ciências humanas, revitaliza o próprio espiritismo, tirando ele daquela centralização religiosa, daquela centralização dogmática, daquelas explicações sempre levadas aos espíritos superiores, quando, pelo contrário, nos faz debruçar sobre o dia a dia da vida e nos dá mais segurança nos processos de tomada de decisão e de compreensão dos fatos. É muito interessante, é um espiritismo aplicado. Então, vamos estudar aqui uma questão do momento, que é o criacionismo e o evolucionismo. A origem do homem tem suscitado divergências entre teólogos e cientistas. Isso em razão dos dizeres sobre a criação do homem, contidos no primeiro livro da Bíblia, Gênesis. Assim, em Gênesis 1.27, a criação do homem ocorre no momento da criação de Adão. Ou seja, criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, Gênesis 1.27 diz que Deus criou o homem à sua imagem, homem e mulher os criou. Então, a partir disso, correntes vão entender
que o primeiro homem foi Adão e outras não vão discordar. Vamos ligar primeiras correntes, que são as correntes criacionistas e que são defendidas por religiosos. Aí formam uma pequena doutrina chamada teologia da criação ou criacionismo, e nesse teologia da criação ou criacionismo que eles defendem, nós observamos duas correntes também diferentes, dois movimentos explicativos. Primeiro, Adão é o primeiro homem. A partir de Adão criou-se a humanidade toda inteira. Essa assertiva, essa corrente que diz que Adão é o primeiro homem, é a chamada corrente ortodoxa, rígida. Segunda corrente, outros homens podem ter existido antes de Adão. Mas segundo essa linha explicativa, o homem sempre descenderá de um outro homem. Portanto, essa corrente não admite que existe uma evolução antropológica, ou seja, evolução dos primeiros hominídeos que, mediante mutações sucessivas ao longo de milhões de anos, vão sendo transformados no homem pré-histórico, nos homens que nós conhecemos através dos estudos arqueológicos e até formar o homem de hoje, que é o Homo sapiens. Ela acha que, desde o início, um homem podia ser mais primitivo, mas ele sempre foi e teve as características do homem atual. Por isso, ela aceita que antes de Adão existissem outros homens, mas ao mesmo tempo nega que esses outros homens tivessem alguma relação com os antropóides, com os ancestrais da nossa escala evolutiva. Essa é uma corrente chamada semi-evolutiva, porque ela admite uma evolução dentro da espécie humana. Portanto, ela não admite transição de espécie, quer dizer, uma espécie passar para outra espécie. Essa é a segunda corrente teológica. E eu fiz esse gráfico aqui sintetizando as duas correntes criacionistas. Eu espero que vocês estejam gostando, que essa aula, eu acho que ela é muito interessante, é uma aula que me enche assim, de alegria, na medida em que eu vejo que o Espiritismo interpenetra todos os conhecimentos e pode realmente esses próprios conhecimentos voltarem sobre nós, espíritas, e nos darem mais sustentação e consistência em nossas explicações. Então, teologia da criação, duas correntes doutrinárias. Ortodoxa, está aqui. O homem nasce com a sua morfologia idêntica, portanto, o primeiro homem a ser criado é Adão. Não mudou nada. Segunda corrente, o homem nasce com a morfologia encontrada em Adão, mas há transformações sucessivas muito sutis para formar o homem adâmico. Uma, ela acha que Adão é do início ao fim, é ortodoxa. Outra acha que um homem primitivo, homem, não vindo de outra espécie, se modificou e formou, então, o Adão atual. De todas as formas, nenhuma nem outra concebe uma evolução antropológica, uma modificação no processo de transformação do corpo, dos sinais físicos, etc., do homem. Bem, essa aí, meus amados alunos, é a doutrina criacionista, ou criacionismo. Ele é adotado em muitas escolas nos Estados Unidos, né? Escolas ligadas à igreja, à religião, escolas clericais. Nessas escolas clericais é pregado o criacionismo de uma maneira muito rígida. Mas a ciência é diferente. A ciência ela trabalha em fatos, na explicação desses fatos, na origem desses fatos, no envolver desses fatos, no finalismo desses fatos. A ciência é lógica, ela é inteligente. E ela não para em dogmas, em assertivas imutáveis, rígidas. Ela questiona, analisa, investiga, prova, testa, ela anda porque ela faz parte do próprio movimento da inteligência do homem. E nesse sentido, a doutrina evolucionista, que fala de evolução, ela acompanha esse processo inteligente da ciência.
O evolucionismo, para ser bem explicado, ele engloba diversas ciências. Ele é multidisciplinar ou, de uma forma, multicientífico, pluricientífico. Ou seja, ele pega a antropologia física, nós vamos estudar. Pega a genética e a biologia molecular, nós vamos estudar. Pega a paleontologia, nós vamos estudar. Pega a geologia, nós vamos estudar. Pega a arqueologia, nós vamos estudar. Pega a antropologia cultural, nós vamos estudar. E também pega a filosofia espírita, no nosso caso, que é o espiritismo. Vocês não fiquem preocupados com esses nomes, que eu vou dar uma boa didática para vocês me entenderem. Então, de posse dessa visão multicientífica, multidisciplinar, nós vamos chegar ao mesmo resultado, cada um com seus instrumentos de pesquisa, de investigação, cada um com a sua doutrina, sua doutrina do pensamento, de pensamento. Vamos primeiro começar com o Espiritismo. O que é que o Espiritismo diz sobre o homem adâmico? Espiritismo. Adão e o seu grupo e familiares pertencem a uma geração de espíritos intelectualmente mais avançados dos que se encontravam na Terra. Está aqui, é essa. Essa é a geração que chega. Sua primeira geração, seu filho Caim, edifica uma cidade e a chama de Enoque. Quer dizer, o filho de Abraão, de Adão, Caim, já edificou uma cidade. Como é que pode isso, né? Como é que pode? Em poucos anos, né? Isso está na Bíblia, né? Nós estamos repetindo os textos bíblicos. Sua segunda geração, seu neto Lameque, tem 3 filhos. Quer dizer, o neto de Adão, o filho de Caim, que é o Lameque. Que é o filho de Caim, é Enoque. Sua terceira geração, os bisnetos, que são filhos de Lameque e são exímios tecelões, pecuaristas, são pecuaristas, músicos, artistas, dominam a metalurgia artesanal, ferro e bronze. Então, segundo a Bíblia, essa terceira geração, que são os bisnetos de Adão, eles já dominavam tinham diversas habilidades e construíam cidades, né? Inclusive dominavam a fundição do bronze e do ferro, a laminação do ferro e do bronze, tocavam música, eram artistas, né? Enfim, é uma coisa que, de acordo com a evolução antropológica, isso não pode ocorrer de uma geração para outra, porque a antropologia não diz que é salto cultural. Não há salto cultural. O salto cultural é uma sucessão ao longo dos anos, né? Às vezes de séculos, que vai gradualmente produzindo a evolução do homem ou a mudança na sua cultura. Não existe uma cultura hoje e amanhã eu faço do hoje, da cultura de hoje, a cultura da manhã. Não há salto cultural. Portanto, aqui não há salto cultural também, nesse caso, desse fato aqui que nós estou tomando nota também, para adicionar isso, nesses fatos que nós estamos descrevendo. Bem, esse evento da capacidade de dominar tecnologias, às vezes artesanais, constantes na Gênese, dos netos de Adão, ela é explicada com muita propriedade, que eu queria que vocês lessem, no o Livro dos Espíritos, no item Reencarnação em Diferentes Mundos. Reencarnação em Diferentes Mundos. As transmigrações planetárias. São as perguntas 172 e 188. Nesse capítulo do Livro dos Espíritos, vocês vão ver as migrações que nós já falamos aqui, de planetas mais evoluídos para planetas atrasados, de atrasados para evoluídos. Enfim, as transmigrações de um planeta para o outro existem. Existe uma daqui, da Terra, para o mundo espiritual circunjacente à Terra, e depois volta para a Terra. Isso é uma. É uma que os espíritas conhecem. Mas essas transmigrações planetárias, a existência de planetas em outras esferas
do universo, diferentemente da Terra. A existência de espíritos inteligentes e mais avançados do que os que vivem na Terra. A existência de outros messias, entre aspas, líderes espirituais, outros cristos em outros planetas, também existe. Então, essa ideia fechadinha nossa, religiosa, dogmática, que a Terra é o centro de tudo, já não é o centro astronômico, porque ela orbita do universo, porque ela orbita em torno do Sol, mas é o centro das decisões morais e éticas e religiosas, ela também se desvai. Ela se descontrói. Enfim, a Terra é mais um. Então, essa visão cósmica que nós temos, que o Espiritismo que a gente oferece a vocês tem essa visão cósmica, ela denota que um Deus em todo o universo, sim. Mas milhões de planetas em todos os universos, milhões de planetas habitados, muitos, muitos mais avançados que a Terra, não sabemos quantos anos, outros mais atrasados. Dentro dessa escala planetária evolutiva, naturalmente a Terra é um dos mais atrasados, porque aqui ainda o mal prevalece sobre o bem. Para a Terra poder respirar um pouco e o bem voltar a prevalecer, quer dizer, o bem voltar, subir e prevalecer sobre o mal, nós vamos depender de quantas gerações ainda. Se nós começarmos a estudar isso, minimamente de 4 gerações para que alguma coisa se modifique, que o bem prevaleça, porque espíritos mais evoluídos vão encarnar aos poucos. Então, essa encarnação gradualizada de espíritos mais evoluídos, como aqui aconteceu com Adão, com a raça adâmica ainda no livro A Gênesis, isso vai acontecer na Terra. Mas isso demora o quê? Pelo menos uns 120, 160 anos. Então, quando as pessoas ficam acenando com a transição planetária, que começou a transitária, que as coisas vão acontecer amanhã, não acontece amanhã. Não há salto cultural, não há salto espiritual, não há salto moral. Tudo é gradual, porque assim são as leis de Deus, as leis divinas, e elas determinam e regulam essa gradualização. Bem, portanto, eu peço aqui que vocês leiam sobre essas questões extraplanetárias aqui no nosso Livro dos Espíritos, pergunta 172, 188. Bom, vencido a explicação do espírita, ou da nossa filosofia espírita, nós vamos buscar a primeira explicação científica paralela, que é a antropologia física. Bom, o que vem ser antropologia física? Antropos é homem. Logos é estudo. É o estudo do homem, do ponto de vista físico, morfológico, tamanho da caixa craniana, a conformação da face, a coluna vertebral, se ela é cifótica, se vai para frente, se retifica, se tem lordose, toda essa movimentação, a oposição do polegar com o indicador formando as pinças. Então, toda essa evolução morfológica, física do homem, desde o homem primitivo até o homem atual, é objeto de quê? Do estudo da antropologia física, que ela faz as medições, enfim, ela vai dando as características todas. Portanto, segundo a antropologia física, Adão não é o primeiro homem. Antes de sua criação, já há milhares de anos, o homem primitivo existia. O Homo sapiens, segundo a antropologia física. Tudo se iniciou numa ordem muito antiga, muito ancestral, chamada primatas. Então, nós temos uma ordem antiga na escala. É o primeiro tronco, é o tronco dos primatas. O que são os primatas? Primatas são seres que têm oposição do polegar, têm dedos em pinça, têm 5 dedos, eles têm uma visão de cor e uma visão tridimensional. E esses primatas, eles têm um peitoral mais protuso, né? Mamas no tórax. Essas são as características básicas desse tronco original chamado primatas. Muito bem. Esses primatas,
eles se modificaram, houve modificações nele, e eles criaram esse tronco inicial, que nós chamamos ordem, na classificação animal. Esses primatas formaram 4 gêneros, 1, 2, 3, 4. O primeiro gênero gerou os orangotangos, o segundo, o gorila, o terceiro, o chimpanzé e o quarto, o homo. Então, essa modificação dos primatas gerando 3 gêneros, orangotango, gorila, chimpanzé e homo, se deu há mais ou menos 5 mil anos atrás. Ou melhor, 5 milhões de anos atrás. Bem, no nosso caso, que é o gênero Homo, este veio formar diversas espécies. Então, esse gênero Homo, diferenciado dos primatas, veio formar diversas espécies, que são os hominídeos primitivos, são os homens primitivos. Primeiro formou o Homo habilis. Habilis é habilidade. Esse indivíduo é natural da África e utilizava como instrumentos objetos da natureza, paus, pedras cortantes, galhos. Ele começava a mexer, já que ele tinha os dedos em pinça. E nós vemos ainda alguma coisa com o Homo habilis, vendo às vezes uns macacos batendo com uma pedra no coco para quebrar o coco e poder se nutrir. Então, são determinadas habilidades. Esse foi o Homo habilis. O Homo habilis sucedeu ao Homo erectus. O Homo erectus é natural da Europa, Ásia e África. Ele aperfeiçoou esses objetos, construiu já facas, lanças, arpões e caçou com sucesso animais e fogo. Mas ele já tinha uma coluna vertebral retificada. Não era mais aquela cifose. Ele já estava mais retificada. Isso podia andar como um bípede. Finalmente veio o homem de Neandertal, que foi natural da Europa e da Ásia. E dentro dessa escala de evolução, Homo habilis, Homo erectus, que são nomes latinos, o homem de Neandertal, surgiu os nossos avós, a nossa espécie, o Homo sapiens. Homo sapiens é de sabedoria, utilizava a inteligência, transmite os conceitos que ele conhece, a prática para os outros, inicia a linguagem, pela linguagem ele evolui muito, articula as palavras e ele tem um ancestral, é o ancestral nosso, do nome de hoje, que é o Homem sapiens sapiens. Então, essas evoluções antropológicas, elas são hoje bem estudadas e nós temos aí diversos esqueletos e ossos de diversas gerações de homens que precederam o Homo sapiens sapiens. Eu fiz aqui um esquema que é uma árvore dessa evolução, quer dizer, como se fossem uns galhos de uma árvore, para que vocês venham acompanhando. É um negócio complicado, mas quando sair o livro, isso tudo vai ficar bonitinho, eu prometo a vocês. Olha aqui. Primatas ancestrais. Então havia um primata comum, um pai de todos, que é a ordem. A classificação é ordem. A ordem dos primatas ancestrais. Esse primatas ancestral gerou um ancestral que é um gênero do orangotango. Gerou um ancestral, que é o gênero ancestral, do gorila. Gerou um ancestral do chimpanzé e do homem. Então, esse ancestral aqui, ele gerou simultaneamente, de um lado, o chimpanzé e de um lado, o homem. Aí gerou o chimpanzé e gerou esse outro, seu primo, o gênero Homo. Esse Homo, gênero Homo, se transformou e gerou o Homo habilis, o Homo erectus, diversas faixas, o Homo
Neandertal e o Homo sapiens. O Homo sapiens 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 virou Homo sapiens. Portanto, o chimpanzé e o Homo têm uma segunda geração de ancestrais comuns, quer dizer, além de serem ancestral primata, que é comum a todos esses hominídeos, tem um ancestral que sai desse ancestral comum e que gera o chimpanzé e o nosso gênero Homo. Então, esses eventos aqui, que eu estou mostrando para vocês, eles são científicos, eles não são criações minhas, ou criações de pessoas religiosas que falam, ou de cientistas. Tudo isso é comprovado. As minhas aulas não são aulas de ficção, nem narrativas do imaginário. Eu não prometo nada a ninguém. Eu não crio expectativas nem esperança. Eu não estou dizendo que nós vamos entrar agora no mundo da transição planetária, enchendo a boca e deixando vocês sonhando com fatos novos que possam surgir amanhã. Pelo contrário, a lógica aqui, a ciência, a boa razão aqui conduzem a aula. E ela está sempre calcada nos princípios da metodologia científica e na exposição, eu diria, bem didática desses assuntos. Portanto, é isso que me gratifica junto de vocês, que eu estou trazendo coisas que realmente são consistentes e realmente estão baseadas em evidências científicas. Tudo são evidências científicas, ou se não são ainda, tem referências bibliográficas, como a gente cita aqui da Bíblia e cita outras frequentemente do próprio professor Carlos.